Bom, a gente sabe que pedagogia vocal, nós temos muitas iniciativas e todas muito positivas, muitos autores, e muitos acabam produzindo material, produzindo muitos nomes, produzindo muito conhecimento. E aqui eu gostaria de defender que no Singing on the Road nós buscamos, obviamente, nos pautar no que a ciência vocal traz de mais moderno, lembrando que a ciência vocal é um conjunto de disciplinas que estudam a voz, dentro e fora do contexto da voz cantada, e aqui, claro, nós estamos trazendo para o contexto da voz cantada, e aqui nós vamos nos valer dos princípios de antropofisiologia vocal, que é exatamente compreender a fisiologia da voz humana, cruzando com dados de antropologia vocal, que é etnomusicologia. Muito bem. Nesse ínterim, eu gostaria de apresentar para vocês agora um quadro que a gente chama de a relação dinâmica de esquemas vocais com a tal identidade vocal. E isso, para nós que cantamos, nós que trabalhamos com voz cantada na pedagogia, na clínica para os fonoaudiólogos e os cantores de modo geral, nós acaba sendo sempre um assunto deveras espinhoso para a gente degustar nos cursos de canto, nos cursos de técnica. E nessa direção, porque é muito mistificado o assunto. Vejamos, nós sabemos que a prega vocal ela pode se comportar com mais massa muscular ou com menos massa muscular. Quando ela se comporta com mais massa muscular, e obviamente isso é um comando cognitivo, quando ela se comporta com mais massa muscular, nós temos mais aproximação das pregas vocais, nós temos uma maior resistência para o ar que está passando, tentando ultrapassar a glote, e quando ele consegue ultrapassar nessa condição de selamento glótico, é assim chamado, nós acabamos tendo uma característica acústica de metalização, não confundir com estridência. A estridência vem das estruturas supraglóticas, certo? Do trato vocal. Nós incrementamos estridência na voz pelo trato vocal. A metalização da voz vem da fonte, da laringe. Então, dizia eu, quando nós estamos com a prega vocal tensionada ativamente, nós temos esse tipo de comportamento vocal, comportamento sonoro. Agora pensa como resultado sonoro. Ei, a. Olhando neste quadro de classificação aqui, repito, da antropofisiologia vocal, nós temos que o crooner é este tipo de som que eu estou emitindo, certo? Gosto de cantar com essa voz, lembrando que a problemática estética é muito pessoal. E nós temos também, como técnicas de prega vocal mais ativada, essa outra técnica, o horn voice, que funciona acima de um Mi, de um teclado, 5 oitavas de um piano, pensando no Mi piano, Mi 4. Ou seja, eu estou em crooner voice e agora vou subir para o crooner voice. A prega vocal está ativada. E quando eu subo do Dó 4 de um teclado 5 oitavas para cima, Mi 5 de um piano, nós vamos desenvolver outras técnicas, e nesse caso nós vamos usar um clamp ou um horn voice, que vai ficar transição. Eu canto em crooner voice, eu canto em horn, eu canto em clamp. Esses nomes existem, obviamente, para organizar o processo didático, porque nós sabemos que, na medida em que a fisiologia se movimenta, se configuram diferentes tipos de esquemas vocais. Nós temos também um comportamento, ou comportamentos, onde a prega vocal acaba estando mais relaxada, com menos massa na glote. Isso significa dizer que o ar que antes estava tendo uma certa resistência para poder ultrapassar, é reduzida essa resistência e o ar passa mais fácil, produzindo acusticamente na voz uma característica de não presença de metal, vou colocar assim. Nós teríamos técnicas como weak voice, olhando nessa tela, breathy, Gregorian voice, em ambas a prega está passiva. Nas técnicas anteriores, a prega estava ativa.
E esses conceitos estão bastante presentes aqui no curso Singing on the Road, onde a gente vai passar pela antropologia e pela fisiologia, juntando-as, para entender que o ser humano usa esses comportamentos diferentes do ponto de vista fisiológico para produzir as N sonoridades que ele deseja para poder executar suas canções. Isto é, nós não trataremos aqui no Singing on the Road os conceitos mais tradicionais de voz de peito, voz de cabeça, voz mista, porque se sabe que, apesar de todas as boas intenções, esses conceitos mais tradicionais de canto acabam mistificando o processo de ensino e, o que mais importa, mistificando o processo de execução vocal. Então aqui há uma decodificação fisiológica transformada sistematicamente em esquemas vocais, certo? Uma transmutação da fisiologia em esquemas vocais para organizar o processo didático e, no fundo, o que interessa mais, fazer com que a gente cante sem grandes problemas aí do ponto de vista da execução.